como eu havia prometido, estamos aqui com uma presença do pastor Márcio Leopoldino. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo ao programa Superação. Ok, Ana Paula, obrigado. É um prazer muito grande estar aqui e cumprimentar aqui a todos os telespectadores, os fãs aí da Ana Paula e esse programa Superação. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. Pastor, eu queria começar essa entrevista você falando quem é o pastor Márcio Leopoldino, né? O que te fez abdicar de tudo o que você fazia para dedicar ao seu ministério e o que te levou a falar exatamente sobre esse tema que, de certa forma, ainda é um tabu, né, a se falar sobre gestão financeira dentro da igreja? Na verdade, a minha história ela é bem complexa. O princípio da minha vida foi muito complicado, né? Sim. Eu nem sempre fui cristão, nem sempre fui um ser social que se possa dizer que viva dentro da sociedade, dentro dos preceitos que todos estão acostumados. Sim. Eu, desde os meus 10 anos de idade, eu vim de uma vida de drogas lícita e ilícita. Comecei muito cedo. Acabei por causa desse envolvimento com essas drogas lícita e ilícita, imiscuindo aí por um caminho de droga, de tráfico, de criminalidade. Infringi alguns artigos do CP. Passei por instituições para menores, onde a gente é recluso por um tempo. E acabei, posteriormente, na fase maior, né, quando cheguei na maioridade, Sim. eu entrei no sistema penal para maiores e dentro do Rio de Janeiro, fiquei em Bangu 1, foi um dos presídios que eu passei, na Polinter, que ficava na Praça Mauá do Rio, a 7,6, em Niterói, a 7,3. Além do Espírito Santo, um estado onde eu nasci, Sim. Também passei por um período ali nas prisões. E foi dentro da prisão que eu conhecia Jesus. Olha que incrível. E foi exatamente ali que começou essa história da superação da minha vida, da minha história. Nossa. E aí o que se possa dizer é que, a partir desta conversão, paguei o que eu devia à sociedade, Sim. Graças a Deus. Estamos bem com a sociedade, quites com a lei. E hoje aí, dentro da sociedade, tenho vivido um novo estilo de vida. Hoje, sou casado com a Bruna Karina, sou pai de 2 filhos, o Vitor Hugo e a Luísa Vitória. Me formei, bacharel em teologia, fiz outros cursos, entre eles dentro da área de educação financeira. E hoje temos percorrido aí o Brasil e alguns países fora, ministrando a palavra de Deus e ensinando a palavra do Senhor às pessoas. E é exatamente andando por esse mundo afora e levando a palavra de Deus que nós observamos essa necessidade Sim. de uma boa gestão financeira dentro do contexto da família, da empresa, da vida das pessoas na nossa nação e fora dela. Legal, e desde já eu quero te dar os parabéns por essa disposição e essa coragem, né? Porque é um tema realmente polêmico, mas necessário demais para a sociedade em geral, né? E nos dias de hoje, se tornou comum a questão da dívida, né? Do endividamento. As pessoas atropelam financeiramente e entra aí numa dívida. Antigamente, quando se tratava, né, de que tinha o nome num órgão, né? Desse tipo, era meio que constrangedor. E hoje não, se tornou comum. E eu queria saber de você, o que você acha que levou a sociedade a achar isso tão comum, em ser endividado? É uma boa pergunta. E a resposta ela é simples, mas às vezes as pessoas não se atêm a ela. Sim. Existem pelo menos 3 fatores que têm levado ao endividamento no Brasil. Primeiro, não tem como nós fugirmos dele, que é essa questão política. Sim. Infelizmente, seja no âmbito federal, nos governos estaduais, municipais, a má gestão política tem levado o país a viver esse índice de desemprego muito grande. Sim. Tem levado a nossa economia brasileira a não estar bem. Então, falando de 2010, 2011 para cá, nós saímos de 4%, mais ou menos, que era o número de desempregados no Brasil, vamos para quase 14% em 2017. Nossa. Ou seja, e a situação é complicada. Sim. As pessoas estão desempregadas, as pessoas não vão bem porque a economia não está bem, então com isso estão endividadas mesmo. Uma outra questão é que educação financeira, a meu ver, deveria ser pauta lá do nosso ensino fundamental. Verdade. O nosso ensino médio. A educação financeira tem que começar cedo, na escola. Infelizmente, nós não temos isso. Hoje, existem algumas iniciativas do governo, por programas de rádio e até
de TV que estão começando a trabalhar essa área, mas não a pleno contento ainda. É importante, dentro do ensino fundamental, do ensino médio, esse tema ser discutido e ensinado. E por último, mas não menos importante, está a questão do cidadão brasileiro ele ser mau gestor. Ele administra mal as finanças pessoais, familiares, empresariais, e isso tem levado cada dia mais o número de inadimplentes. Então, como você mesmo disse, durante um tempo, você ter dívida no Brasil era sinônimo de mau caratismo na interpretação de alguns. Sim. Hoje não mais. Hoje você faz uma soma de tudo isso, seja a questão da má administração do governo, a questão da falta de uma educação, de um ensino sobre finanças dentro do ensino fundamental, no ensino médio, mais essa má aplicação de uma educação financeira no contexto familiar, empresarial, pessoal, temos chegado a essa situação que estamos vivendo. Então, extremamente complicada. Verdade. E triste, inclusive, né? Muito. Pastor, eu já tive a oportunidade de ler um dos seus livros, que a gente vai estar falando especificamente sobre eles já, mas você relata a ligação entre a vida financeira e a vida espiritual, né? Que não é tão comum. As pessoas costumam separar as coisas, né? Vida financeira é uma, vida espiritual é outra. Você pode nos falar sobre isso, sobre a relação entre vida financeira próspera com vida espiritual? Que relação é essa? O que tem a ver uma coisa com a outra? A primeira coisa a analisarmos é que, embora as pessoas fujam dessa realidade, mas o mundo espiritual administra o mundo físico. E não ao contrário, o mundo físico vai gerir o mundo espiritual. Queira o ser humano acreditar nisso ou não, dependendo da fé que ele professa, ou como ele professa essa fé, isso é fato. Mundo espiritual administra o mundo físico. Quando você inverte esses valores, você começa a passar por problemas. Isso aqui é fato. Uma outra questão é que, dentro dessa questão da vida financeira, as pessoas ignoraram, dentro do contexto religioso em que elas viviam, que elas precisavam ter um modelo perfeito para administrar a vida financeira. E a verdade é que o modelo do reino de Deus, ele é perfeito. Verdade. E se é um modelo perfeito, por que não aplicarmos em nossas vidas? Verdade. Eu costumo dizer que o sucesso, ele deixa rastro. Então, se você quer chegar lá, é só segui-los. Verdade. E o reino de Deus, ele deixa um caminho, um rastro aí de sucesso que dá certo. Então, é só seguir. E quando nós aplicamos a luz da Bíblia, nós que temos a Bíblia como regra e manual de fé, quando nós aplicamos os textos bíblicos, a palavra do Senhor, no nosso viver diário, é impossível a vida financeira não mudar. Olha. Então, nós temos aí, hoje, por exemplo, o nosso país, nós temos uma Constituição Federal. Você obedece certos princípios da Constituição Federal e você vai bem. Você quebra princípios e é o Estado contra você. Verdade. Automaticamente você infringiu uma lei, um artigo, o Estado vem contra você. O reino de Deus, ele tem uma Constituição, Sim, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí nós temos princípios dentro dela. Você obedece princípios, você desfruta, consequentemente, do bem-estar da vida com base nestes princípios aí. Olha, então, que legal. Hoje, quando nós falamos dessa vida em comunidade, estarmos congregados em algum lugar, no princípio, no propósito de adorar a Deus, nós temos deveres e temos direito. Sim. Então, se nós estamos reunindo ali, nós temos o direito de se candidatar a um cargo, nós temos direito a ter um ambiente aconchegante, um bom estacionamento, um trabalho social legal. São direitos que nós temos e exigimos da igreja. Mas se temos direitos, também temos deveres. Exatamente. Então, como membros, nós temos que cumprir com alguns deveres. Isso se refere às nossas contribuições diárias. Seja dízimo, seja oferta e outros princípios mais devem ser seguidos para que a vida financeira seja boa e abençoada. Que bacana. É um esclarecimento aí, né, sobre essa ligação, quebrando tabus aqui hoje no programa Superação, né? Pastor, fica com a gente mais um pouquinho, a gente volta já com o programa Superação. De volta com o programa Superação. E agora eu quero deixar um abraço especial para minha família, lá na Bahia, lá em Piripá, para os meus pais, né, para todos os meus familiares. E eu quero deixar um abraço bem especial para o Júnior e a Fabiana, da Piripá Transportes, essa empresa que viaja aí de São Paulo para a Bahia, da Bahia para São Paulo, com excelência, com qualidade. Então, quem quiser, pode estar procurando aí o Júnior e a Fabiana na Piripá Transportes. Eu super recomendo, tá bom?
Bom, estamos aqui de volta com o pastor Márcio Leopoldino, né? Mais uma vez. Eu vou abusar um pouquinho da sua presença aqui, pastor. Vou te perguntar algo interessante que eu creio que seja o que o telespectador quer ouvir de você nesse momento. Você como gestor financeiro, né? Você falou que tem as suas qualidades, as suas qualificações, a sua faculdade. Então, assim, você foi preparado para isso. Eu queria que você dissesse que conselho você daria para a pessoa que está literalmente endividada, né? Sem saber por onde começar a pagar suas dívidas. O que ela deve fazer? Bem, o que acontece, Ana, é que nós temos As pessoas normalmente elas tropeçam em pequenas pedras que surgem no caminho. Verdade. Às vezes as pessoas sabem exatamente o que elas precisam fazer. O que elas precisam é de um toque, de uma dica. E isso que você está fazendo é excelente. Bem, primeira coisa para a pessoa que quer sair das dívidas, ela deve alistar tudo o que ela está devendo. Então ela tem que fazer um apanhado geral aí de suas contas, seja com cartão de crédito, com cheque pré-datado, as parcelas mensais que venceram. Então, a primeira coisa é isso. Ela tem que alistar todas as suas dívidas. Sim. Quando eu alisto todas essas dívidas, então eu posso ter uma visão geral de tudo. Sim. Não tem como eu mudar algo cuja existência eu ignoro. E enquanto as dívidas estão perdidas, cada uma para um lado, a mente não tem como ela trabalhar legal aquilo ali. Verdade. Porque está tudo perdido. Agora, quando eu ajunto e coloco tudo num determinado lugar, a mente ela está focada. Sim. Aí tem como eu mudar. Então, eu só posso mudar algo que eu me conscientizo que está tudo ali. Então, alistar as dívidas é o primeiro passo para você sair delas. Segundo, renegociar as dívidas ou negociar, né? Na verdade, seria negociar. Para quem já negociou e deu errado, renegocie. Então, hoje, as pessoas que estão inadimplentes, às vezes elas sabem que elas precisam negociar as suas contas. Sim. Para acertar as coisas. Mas elas ficam ali acomodadas. Elas não rompem com a inércia. Elas não saem daquela zona de comodismo. E aquilo vai passando dias, meses, anos. E isso ela vai se sabotando. É juro sobre juro. E aquilo vira uma bola de neve. Verdade. Então, é importante que ela negocie as dívidas dela. Ou renegocie. Porque quem está lá, que está querendo receber esse dinheiro, se você chega lá com uma proposta, seja de pagar pouco, ou muito, ou tudo de uma vez, mesmo que você vá pagar pouco, o camarada quer receber, a pessoa quer receber. Então, qualquer negociação é melhor do que nada. Com certeza. Então, é importante você negociar e renegociar as suas dívidas. Então, sair do conforto, sair da zona do comodismo. Eu costumo dizer que se ficar acomodado, preguiçoso, se fosse o sinônimo de sucesso na vida, o rei da selva não seria o leão, seria o bicho preguiça, né? Seria o bicho preguiça. Verdade. Então, tem que romper com a zona do conforto. É o equilíbrio, né? Eu falei disso nesse instante aqui no primeiro bloco. É isso aí. O equilíbrio, né? Quando existe esse equilíbrio, é impossível a vida não dar errado. Aliás, a vida não dá certo, né? E dá errado, é impossível. Verdade. Então, terceira coisa, troque as dívidas maiores por dívidas menores. Porque às vezes você tem uma dívida aqui, tem outra ali, tem outra ali. Aí a mente fica perdida em tantos lugares e você tem que resolver aquela problemática toda. E dívida, ela é algo que atrapalha você dormir. Sim. A dívida, ela tira a sua paz. Existem casos, e nós incentivamos pessoas que pensam assim, correr e procurar uma ajuda que é possível. À luz da palavra, dentro de sites, através das redes sociais. Né? Tem como aconselhamento, tem pessoas suicidando por causa de dívida. Verdade. E existe solução para o problema, não precisa fazer isso. Verdade. Então, existem pessoas suicidando, casamento sendo destruído, relacionamento sendo desfeito por causa de dívida. Então, é importante esse terceiro passo, que é trocar dívidas maiores por dívidas menores. Legal. Hoje você pega créditos consignados, você pega dinheiro emprestado, não sou muito a favor disso, mas quando se trata de você pegar um montante para pagar todas as dívidas de uma vez só, e agora você fica com uma dívida só, e desde que essa dívida que você vai contrair agora, seja com taxa de juros menores do que as outras que você está pagando. Então, aí é uma boa oportunidade, é uma boa proposta, e você deve fazer, cuidando sempre com os golpes, porque as redes sociais estão cheias de propostas aí para você pegar dinheiro e você tem que colocar uma pequena quantia. Inclusive. E aí a pessoa coloca que está desesperada e no desespero a pessoa faz qualquer coisa. E aí estão caindo em golpes. Quarto, controlar os seus gastos. Hoje nós temos um grande problema aí das pessoas não controlar os gastos mensais. Não trabalhar com um orçamento. Não parar para analisar isso daí. E isso atrapalha a vida da pessoa. Verdade. Então,
controlar os gastos é imprescindível. E como eu controlo os meus gastos? Eu faço um orçamento mensal, eu faço um orçamento semestral. Hoje nós temos dívidas aí, aquelas dívidas que são permanentes. Então você paga água, luz, telefone, isso aí são dívidas permanentes. Não tem como você alterar. Todo mês você tem que pagar elas. Isso é as dívidas que não são débitos crônicos. Aí você tem, fora esse, você tem aquelas dívidas que são transitórias. Durante 2, 3, 5 meses você vai pagar a parcela de alguma coisa e depois aquilo encerra. E tem as dívidas que você faz com lazer, sabe? Recreação, esse momento em família. Então, quando você separa essas dívidas, você começa a trabalhar elas, e aí você, controlando o seu orçamento, você sabe exatamente onde você pode fazer controle de gastos, cortar certos gastos. Então, tem mês que você diminui um pouco esse lazer com a família, menos idas ao restaurante, e com isso você consegue equilibrar as suas finanças. Legal. Penúltimo, pague dívidas antigas antes de fazer novas. As pessoas ficam fazendo dívidas uma atrás da outra, e às vezes ela diz, é uma pequena parcela, é só uma parcelazinha no cartão de crédito aqui, um chequezinho que eu emito ali, e vai fazendo pequenas parcelas. O problema é que isso vira uma bola de neve, porque mês passado já tem uma pequena parcela, mês retrasado tem outra pequena parcela, e aí vira uma bola de neve. E por último, fuja da ostentação. Esse é um problema que é uma mensagem que tem sido vendida através da música, através dos filmes, de clipes, das redes sociais, tem sido vendido para a população. Verdade. E isso tem sido comprado mentalmente. E aí as pessoas passam a viver a vida dos outros, em vez de viver a vida delas. Em vez delas viver o seu estilo de vida, passam a viver a vida dos outros. Verdade. E o segredo para uma vida financeira bem-sucedida, deixe de viver a vida dos outros e viva a sua. Viva dentro do seu orçamento, viva dentro da sua realidade. Então, fuja da ostentação. Então, a verdade é isso aqui. Quem quer ter vida diferente, faça a coisa diferente. É impossível você, uma vez que você vive cometendo os mesmos erros, querer ter vida diferente e resultado diferente. Legal, muito bom. E, gente, uma regra clara, gastar menos do que ganha, né? Imprescindível. Eu queria que a gente encerrasse esse momento, você falando um pouco dos seus livros, né? Porque eu já estou lendo um, e tem o outro que você vai estar lançando hoje. Gente, olha que honra, ele está lançando um livro aqui no programa Superação, olha que coisa maravilhosa. Quero que você fale também sobre o seu canal no YouTube, como que faz para as pessoas estarem acessando, estarem tendo acesso a esse seu material que é riquíssimo, né? Como que faz para estar entrando em contato contigo, para estar adquirindo os livros, para estar adquirindo suas palestras, suas pregações. Eu queria que você deixasse seus contatos. Ok. Esse livro aqui, Dinheiro, o Segredo Revelado em Deus. Gente, esse aqui que eu estou lendo. Como eu disse, você disse no início do programa, né, é um tabu falar de educação financeira. E nós temos mostrado que dinheiro é um assunto espiritual e que você ter uma mentalidade certa acerca de finanças é importante e que se você administrar, aplicar técnicas de gestão financeira, pessoal, familiar e empresarial, vai dar certo na sua vida. Verdade. E é isso que nós tratamos dentro desse livro chamado Dinheiro, o Segredo Revelado em Deus. O outro, esse aqui que nós estamos lançando. Eu estava ansiosa para ver esse livro, gente. Eu quero ler. O Sucesso na Fé Cristã. Sucesso é algo que todo mundo quer. E quando nós falamos de sucesso, nós estamos falando dessa realização em todo o contexto, financeiro, familiar, sentimental, profissional. E para nós que temos a Bíblia como regra e manual de fé, entendemos que a fé é um minúsculo substantivo abstrato, mas que quando bem utilizado é mais potente que uma ogiva nuclear. É capaz de mudar a história e a trajetória da vida de uma pessoa de uma vez por todas. Agora, o que é o importante você entender, nós entendermos sobre essa questão da fé, Ana? É que fé todo mundo tem. Verdade. O problema é saber usá-la. Então, a discrepância é muito grande entre ter e saber usar. Às vezes temos e usamos um pouco, usamos mais ou menos, mas temos que usar ela toda. E é isso que nós ensinamos neste livro. E sobre o seu canal no YouTube? É isso aí, nós temos um canal no nosso YouTube, onde nós falamos damos dicas de educação financeira. Também lá vamos estar falando de inteligência emocional, tirando dúvidas sobre teologia cristã, além de outros assuntos que é importante para a vida corriqueira. Então se inscreve lá, Márcio Leopoldino. Márcio Leopoldino, você vai ter dicas sobre educação financeira e a sua história vai mudar. Você quer levar o ministério do pastor Márcio Leopoldino para a sua igreja? Nós pregamos em cultos, em campanhas, seminários, congressos. Damos seminário na área de educação financeira, seminários sobre família e outras áreas da teologia sistemática.
Então, você pode nos acompanhar nas redes sociais aí, do nosso Instagram, Márcio Leopoldino Oficial, Facebook, Márcio Leopoldino, e o nosso telefone é 027, número 99600-8337. Embora hoje eu moro em Guarulhos, São Paulo, mas o meu prefixo aí é de Vitória, Espírito Santo, cidade onde eu nasci. Então vai estar aparecendo na tela também o seu número. É 027 99 600 8337. Nosso WhatsApp, pode nos chamar, estamos aí pronto para atendê-los, a todos os ministros. Pastor, e como que eu faço para adquirir os seus livros? Olha, nós temos uma loja virtual que nós inauguramos ela recentemente e estamos com esses livros lá e estamos trazendo mais novidade. Tem um material didático infantil muito bom lá. Olha que legal. www.marcioleopoldino.com. Só você entrar, você vai direto na loja virtual lá, você compra e nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. Olha que legal! Então pronto, tá aí, material todo à sua disposição, livro, canal no YouTube, né? E o bacana é que tem material até para ensinar as crianças, começar de cedo, olha que legal. Pastor, eu queria que o senhor dissesse as suas palavras finais para a gente fechar isso aqui, os nossos agradecimentos. Desde já eu quero te agradecer assim, imensamente pela sua disposição de estar aqui com a gente, de estar passando essas informações para os nossos telespectadores, que são tão ricas, necessárias, e que, é como você falou, às vezes só falta um feeling, né? Só falta um clique. A gente, poxa, eu poderia já ter feito isso, né? E não fiz ainda, mas agora eu vou fazer. Então, obrigada mesmo pela sua disposição. Amém. Quero agradecer a você, Ana Paula, aos diretores do programa, aos telespectadores aí, todos que assistem, né? E compartilham aí desse momento tão interessante de superação. Que Deus possa abençoar de uma maneira muito especial. Amém. Foi um prazer. Salmo 35, 27 diz: gritem de alegria os que amam a minha justiça. Glória e digam continuamente: engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos. Amém. Prosperidade é ausência de necessidade. Deus quer que você tenha, que nós tenhamos uma vida satisfatória, plena e com ausência de necessidade. Que não venha faltar nada. Então, obrigado a você, ao programa, que nos dá esse momento, essa oportunidade de levarmos essa mensagem de mudança, de transformação e de superação de vida a tantas pessoas. Obrigada, muito obrigado. Obrigada. Sua história nos inspira muito, nos ensina muito. O programa Superação te agradece de coração, né, pela sua história. E vamos acompanhar, vamos te acompanhar. Quero ler esse outro livro também, tá bom? Super indico aí, pessoal. E vamos ficando por aqui. Programa Superação tá de volta logo, logo, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima.